Ei! Ao vivo, vou dar um tempinho, cumprindo o horário 8h08, na virada 8h09. Vou dar um tempinho, deixa eu mandar uns aviãozinhos para avisar quem eu prometi que avisaria. Essa é a minha primeira live de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Existe uma pessoa que precisa ouvir essa live e é para ela que eu estou aqui, que é você, que me escuta, certo? Pronto, todos os prometidos cá estão. Pronto, muito bem. Oi, Pri, seja bem-vinda. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, que não é tão interessante agora nesse momento, mas tem muita gente que não me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe quem eu sou. Oi, Isa, seja bem-vinda. À vontade para interagir por mensagem, tá? Então, como que começou essa jornada, né? E quem eu sou vai ser complicado dizer, mas vamos dizer, eu sou mãe de 2 filhos lindos que nasceram de um casamento cheio de amor com meu marido Fernando. Uma história maluca que um dia eu conto pra vocês. Eu fui resgatada da terra maravilhosa de Floripa e vim pra São Paulo viver essa história de amor. Quando eu conheci o Fernando, eu sentia no meu coração... Tinha uma amiga que me perguntou, mas você ama ele? E eu falei pra ela, eu sinto no meu coração que eu preciso estar aqui do lado dele. E o amor foi nascendo, e o amor foi crescendo, e eu sinto no meu coração que era pra ser, a gente estava predestinado. Pra quem acredita. Oi, amor! Então, existem algumas coisas na nossa vida que a gente sabe, que a gente sente nas entranhas que é certa, a gente sente que é pra ser. Mas tem muitas outras coisas que a gente não sente essa certeza e que a gente tenha mais incerteza e dúvida do que qualquer outra coisa. E é aí que a coisa pega, né? Como proceder, como não desistir, como entender que caminho seguir, pra onde eu vou, o que é certo fazer. E a minha jornada começou na pandemia. Na virada da pandemia, eu vi o caos se instalar, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, existia um caos na população, né? Lembra aquela corrida pelos papéis higiênicos? Que depois virou meme, né? Mas foi muito desespero. E aí eu comecei a estudar muito. Tinha tempo, né? E comecei a estudar. E eu comecei a estudar através da via profissional. Como que eu ia salvar a minha loja? Eu trabalho com decoração. E aí eu comecei a investir na marca pessoal. E quanto mais eu estudava sobre o universo da marca pessoal, que vocês já devem conhecer e deve estar assim no Instagram de profissionais e pessoas muito bem gabaritadas para falar sobre isso, eu comecei a entender que a marca pessoal falava da imagem. E a imagem é quem eu sou. E quem eu quero que você veja que eu seja. E eu comecei a entrar em crise aí. Quem eu sou. E aí eu entendi 2 coisas nesse momento. Primeiro eu entendi que eu poderia fazer uma ilusão, porque quando a gente começa a estudar marca pessoal, você estuda uma porrada de coisas sobre como se vestir. Oi, Eliana! Sobre como se vestir, sobre os brincos, porque você usa colar colorido para marcar a sua identidade, porque é o corte do cabelo, e existia toda uma montagem do que poderia vir a ser um personagem. E aquilo não fazia sentido pra mim. Sabe aquela vozinha quando eu conheci o meu marido, que eu falei que eu sentia, fica aqui, esse é um cara importante na tua vida, fica aqui. Eu sentia isso, eu sentia que não era isso o caminho. Continuei escavando, continuei estudando e entendi que eu poderia ir para o caminho de uma ilusão, da construção de um personagem, ou eu poderia acionar a minha identidade. E aí o buraco é muito profundo e o caminho é extenso. É um caminho de uma jornada, de uma vida inteira. Essa é a verdade do autoconhecimento. Essa jornada, tô toda arrepiada.
essa jornada profunda de um mergulho sem volta, porque uma vez que a gente vê coisas, a gente não desvê mais. Não dá para ignorar o que a gente sabe, né? Então começa essa jornada de mergulho que tem mais a ver com uma exposição de quem eu sou, que tem muito a ver sobre um testemunho do que eu vivi. Essa é uma excelente construção, já que a gente tá falando da imagem pessoal, né, do início da minha jornada. Do que uma construção fictícia de um personagem que vai te comover, que vai te fazer comprar, que vai te fazer, né? Não era isso que eu queria. E aí, de repente, eu me desvirtuei totalmente de uma linha só de entrega de resultado para uma linha de construção e de descoberta de identidade. E é por isso que eu tô aqui, né? Porque a minha vontade é compartilhar e caminhar junto, mas eu já chego lá. Então, nessa jornada, eu comecei a descobrir quem eu sou. Eu comecei a descobrir por que eu existo, por que eu tô nessa terra, qual que é a minha função. E aí era uma época, não sei se vocês vão lembrar, de muita... Se falava muito sobre propósito. Ai, meu Deus, era tudo... Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Comecei a pirar no qual que é o meu propósito. Hoje, depois de 3 anos... Vê que demora, né? Não é de uma hora pra... Não tem uma fórmula. Hoje, depois de 3 anos, eu entendo que a gente precisa viver de propósito. E à medida que eles vão se cumprindo, a gente vai, nesse mergulho, a gente vai desvendando esses novos propósitos. E a gente vive a vida com tesão, com anseio, sabe? Com desejo de viver. Isso eu vivi uma vida de propósito e de significado. E aí começou a minha grande jornada. Na minha grande jornada, eu fiz uma mentoria maluca. Eu li mais de 40 livros em um ano. Eu tava operando, tem 2x, eu tava operando em 3x. No final do ano, eu falava pra quem tava próximo de mim que eu sentia que o meu cérebro ia derreter e vazar pelas orelhas, de tanto que eu estudei. Eu acordava às 4 horas da manhã, ainda acordo cedo, eu amo acordar cedo. Isso é uma coisa adulta. Quando eu era adolescente, eu acordava meio-dia. Eu era uma pessoa, uma jovem... Minha mãe não tá aí pra provar. Mas eu acordava cedo, fazia exercício, fazia esteira, lia livro. Uma loucura. Foi muito importante, porque eu acumulei muito disso. Estudava bastante e aí eu comecei a sentir o que eu falo pra vocês o tempo inteiro nas publicações, que tá no feed lá disponível, sobre ambiência. Gente, eu não tinha com quem falar sobre isso. Eu não tinha quem pudesse se identificar com isso. Eu tava totalmente sozinha. E aí comecei a caçar pessoas que faziam esse curso e pessoas desse meio e encontrei um grupo que é um grupo riquíssimo, sei lá, tem mais de 20 pessoas, algumas mais frequentadoras, outras menos assíduas, mas todas pessoas que estão integralmente disponíveis para o grupo. É genuíno, é verdadeiro, sabe? É um ambiente seguro, que já migrou de casa para casa. E aí, quando a gente começou a conviver nesse grupo, a minha evolução disparou. As coisas faziam sentido e o crescimento que estava todo mental começou a existir na minha vida e as mudanças começaram a aparecer. É frustrante no início, por isso que também em várias publicações eu falo sobre constância, porque o crescimento ele se dá em pequenas doses diárias. Pequenas, são pequenas mudanças que a gente não dá valor porque é insignificante, mas é aquele pouquinho que nos permite ter uma evolução consistente depois de um tempo específico. Então, acredita, funciona. E aí nesse grupo a gente começou a compartilhar e crescer muito junto. E aí iniciou o que aqui estou na frente de vocês. Em 2022 eu anunciei a todas as testemunhas presentes que eu ia iniciar um projeto. Ele continua em curso, a Isa tá aí me ajudando a executá-lo, que é destruir a minha reputação.
Eu tenho um projeto desde 2022, que ele esteve em 2023, né, Isa, meio fora do trilho, de destruir a minha reputação. Deixa eu explicar. O que é destruir a minha reputação? Reputação é aquilo que você constrói, ou seja, quem você é diariamente, aquilo que você faz diariamente, que é visto pelos outros. Os outros criam uma imagem de você. Eles te veem de um jeito, te qualificam de um jeito e têm uma definição sobre você. Você querendo ou não, você se esforçando ou não, isso acontece. Acontece a mesma coisa com você. Você tem uma visão dos outros e definições dos outros. Algumas vezes positivas, algumas vezes negativas. Reputação é essa visão dos outros aqui. E aí o que eu entendi? E continuo entendendo cada vez numa camada mais profunda do meu ser. Que muitas vezes um dos desafios que a gente encontra é a necessidade de aprovação. Já ouviu falar sobre necessidade de aprovação? Não quero cair assim no piegas de uma coisa que é falada bastante, mas é que é verdade. A gente faz muita coisa na nossa vida preocupado com o que o outro vai pensar e vai dizer sobre nós. Então, a gente deixa de dizer, deixa de ser, ou se transforma em algo ou alguém que vai estar correspondendo a essa expectativa. E pode ser assim, ó, às vezes não é o outro, o vizinho, a gente pode ter uma ilusão que é assim, socialmente falando. Não, a gente fala das alianças mais próximas, com o marido, com os filhos, com... Ei, Kelly! Com os pais. Se você for retomar lá na tua infância, pensa quantas coisas você fez para ser amado, para ser aceito pelos seus pais. E aí, o que eu descobri nessa jornada? Parte da minha identidade é que eu sou cristã e acredito que o cristianismo é um lifestyle, uma forma de viver, uma forma de ver o mundo, mais do que uma religião. Respeito todas as religiões cristãs, eu acho que são expressões de fé, são grupos que se formam em volta disso. Não sei quem tá certo, não estou preocupada em saber. Acho que cada um tem a sua jornada, né? Quem sou eu para julgar? E eu entendi que Deus me criou. Tem várias, eu não sei se vocês, alguém aqui já leu a Bíblia? Eu nunca li, comecei a ler há 3 anos. É ridículo. É ridículo. Gente, esconderam esse negócio de mim. É ridículo. E eu adoro isso, assim, quem me conhece sabe. Eu adoro dizer que eu não tenho igreja, que eu não sou, sei lá, católica, evangélica, protestante, adventista, não sei. Que eu sou cristã porque eu amo todas e estou tentando procurar meu lugar, peregrinando, mas o que eu entendo? A Bíblia é um manual, gente. É muito louco. Eu vou provar pra vocês, essa aqui é só a primeira live de todas as segundas-feiras até o final do ano que a gente vai se encontrar. E eu prometo que até o final do ano, se você me acompanhar, você vai conseguir entender que a maior charade, como que se fala? A maior mentira já contada na nossa civilização é que a religião, a Bíblia, vamos dizer assim, é uma religião. Faz parte de uma religião, seja judaica, seja católica, enfim, as cristãs. Não é. E eu vou provar. Fica tranquilo, vou provar. Então, eu comecei a descobrir que eu precisava destruir essa reputação, que é o quê? Não ligar pro que os outros têm a dizer sobre mim. Mas não é não ligar no sentido de que eu não ligo pra ninguém, eu não preciso ouvir ninguém. É no sentido de não limitar ou direcionar as minhas atitudes e decisões baseado no que o outro pensa ou espera de mim. Significa que muito provavelmente eu vou decepcionar as pessoas que estão em volta, porque se elas criarem alguma expectativa específica em relação à minha pessoa que eu não estou pronta a corresponder, eu vou decepcionar. Mas quem me conhece, por exemplo, nesse processo de acabar com a minha reputação, sabe que por mais imperfeita que possa parecer a minha atitude, é o melhor que eu tenho a oferecer.
É o meu máximo? Eu não resguardo. E aí eu descobri que quando a gente começa a querer destruir a reputação, a gente começa a respeitar aqueles que não têm uma boa reputação. No sentido de que são pessoas, por exemplo, que parecem que não são a rainha da cocada preta. E eu fico curiosa de querer saber o que essa pessoa tem de especial, porque todos nós carregamos algo muito especial. Algumas não são reveladas porque a pessoa não procura, não escava, não tenta descobrir. Ei, mãe! Bem-vinda! Me abençoa. Falei de ti já. E essas imperfeições... Aí, o que eu comecei a entender? Não só no grupo de estudo, que me ajudou muito. Essas imperfeições são exatamente aquilo que falam bem de mim. Porque é através da percepção das minhas imperfeições que eu posso fazer o quê? Melhorar, aprimorar. Quando a gente começa a trabalhar as falhas num olhar cuidadoso, num olhar amoroso, num olhar de acolhimento, a gente consegue evoluir. E aí outra coisa que eu reparei, quando eu decidi acabar com a minha reputação, que foi muito libertador e divertido, e vai ser esse ano, porque essa live se chama Queimando os Barcos, ou seja, vou destruir a minha reputação, aquela que é o que você pensa de mim. Eu comecei a entender a importância de ter e ser um porto seguro, ser refúgio. Engraçado que isso também tá na Bíblia. Não me lembro aonde agora. Eu também não sou tão entendida assim, né, gente? Um dia eu vou saber decorar as coisas. É só ler, só consumir que a gente sabe, né? Deixa eu te contar uma coisa antes, fazer um apêndice. Quando pensa num caminho que você faz todo dia. Vamos dizer, eu indo trabalhar. Basicamente, eu não tenho muita variação de caminho, não tenho como variar muito o caminho que eu vou pro trabalho. Então, basicamente, ele é sempre o mesmo. Eu não preciso do Waze. Eu sei ir pro meu trabalho, eu sei ir pra escola das crianças, eu vou no automático, eu não preciso nem pensar, eu sei. E isso não faz de mim um ser humano super capacitado ou que eu tenha todos os mapas do mundo na minha cabeça. Significa que eu sei fazer esse caminho. Agora, quando eu vou pro outro lado da cidade, pra um lugar que eu não conheço, que eu nunca fui, eu ponho o Waze e seja o que Deus quiser, e que o Waze faça uma seleção decente de caminho, que às vezes ele não faz. Porque eu não sei como ir, eu não conheço e eu preciso seguir as instruções. E eu não posso nem me desvirtuar muito, porque senão eu perco a entrada da rua, né? É isso, por exemplo. Quando eu falo da Bíblia, quanto eu sei aquilo que eu consumo. Quando eu falo da vida, sobre a minha personalidade, sobre a marca pessoal, sobre quem eu sou, sobre identidade, eu tô falando sobre quem eu sou porque eu sei, porque eu vivi. Porque é algo que eu construí e faz parte da minha verdade. Aí fica fácil. Então, primeiro é difícil porque é novo, porque é tudo fora do comum, fora da rotina. Mas passa a ficar fácil, porque depois de um tempo dessa construção, começa a entrar no modo automático. Que daí aquelas publicações que eu falo sobre a rotina, ter a rotina, né? De fazer exercício, disso e daquilo. Passa a ficar fácil, né? Dos novos hábitos, implementação de novos hábitos. Nossa, parece uma coisa assim, tipo bem coaching. Mas não é. A situação é... Quero melhorar de vida, quero viver coisas melhores, preciso mudar o que existe, porque do jeito que tá não tá bom, então tá na hora de mudar. E mudar essa construção. No início vai ser difícil, depois vai ficando cada vez mais fácil até que fica automático. O meu estudo bíblico, por exemplo, é desse jeito. Então, às vezes eu vou comentar com vocês de passagem, porque eu baseio as minhas escolhas, eu busco essa sabedoria, esse entendimento através da palavra da Bíblia, porque senão eu vou ficar aleatório, não sei onde basear. Preciso me basear em alguém que eu confio e eu confio na Bíblia. Então, ser um porto seguro me coloca numa situação muito agradável de saber que uma pessoa que vem me procurar,
ela vai encontrar um ambiente não hostil. Ela vai encontrar um ambiente seguro para ser quem ela é. E, principalmente, expor uma falha, uma imperfeição da qual ela se esforça a vida inteira para esconder e que daí ela não consegue trabalhar. Então, olha que nobre e olha que situação especial eu poder me esforçar e ser um porto seguro para o outro, para que ele possa ser quem ele é. E aí talvez visualizar isso de um jeito diferente e talvez, quiçá, sim, assim o Espírito Santo desejar, obter algum caminho de cura. Parece só isso, né? Mas é de um grande esforço. Quando a gente começa a ser o porto seguro, quando a gente começa a não julgar, não recriminar, a não fuzilar o outro com modos de resolver, enfim. Quando a gente consegue se tornar esse porto seguro não julgador, a gente começa a encontrar esse porto seguro não julgador no outro. Porque o ser humano, se você estudou um pouquinho ou consumiu um pouquinho de rios de autoconhecimento e de construção de conhecimento e de tantos profissionais que existem na área, tu vai entender que existe um gatilho do ser humano, que é o gatilho da retribuição, da gratidão. Nos negócios, isso eu já aprendi, sei lá, 1000 anos atrás, que você dá esse serviço top de qualidade, a pessoa se sente bem atendida, se sente nutrida na sua necessidade, se sente ouvida, ela começa a confiar em você e daí você faz a venda para ela. Isso no meu trabalho de comércio. Porque nós temos esse gatilho, ele é real. Aí vai entrar a questão ai, me fugiu a palavra. Do princípio. De ser uma pessoa de princípio. E de não usar uma ferramenta que é para construir e crescer, para destruir e matar. Tipo uma faca. Ela pode servir para cortar alimentos, nutrir a todos, ou ela pode matar e ferir. É desse jeito. Como? Quando eu trabalho a minha vida, os meus esforços, os meus estudos para ser porto seguro, eu me coloco em uma posição que, querendo ou não, vai ter esse retorno positivo. A pessoa que recebeu esse amor e esse cuidado, ela vai sentir gratidão. Ela vai querer te retribuir. Só que essa dinâmica vai funcionar bem se você não tiver a intenção de manipular, se você não tiver a intenção de se usar disso em benefício próprio, que é o que acontece muitas vezes. Então, ao olhar de Deus, o que é nobre, o que é bonito, o que alegra os céus, é quando existe esse movimento genuíno e na intenção de doar e não de receber. Ainda que você receba, porque é a lei da atração do universo. Que ela existe, ela é real, ela é divina, foi Deus que criou. Porque ele é muito inteligente, ele é top, ele é o criador de tudo isso. A gente tá só descobrindo o que ele criou do zero, né? Então a lei da atração funciona, ela é real, ela é isso. Ela funciona para recompensar quem é bom e recompensar do jeito certo quem é mau. Funciona desse jeito. Às vezes a curva tá mais longe, às vezes a curva tá mais perto, mas a gente sempre encontra a recompensa daquilo que a gente faz. Amada. Uma mesma ação, dependendo da intenção, muda o resultado. Isso é muito real. Então, eu prometo pra vocês que se vocês se comprometerem numa jornada de entrega, de crescimento, de fazer o bem, independente do que você receber de volta, vai ter retorno. E muitas vezes você não vai conseguir ligar o retorno ao investimento. Já ouviu aquela, nossa, que coincidência, olha só, as coisas deram super certo. Não é coincidência. Eu brinco e chamo de deucidência. As coisas que vão dando certo, elas operam para o bem daquele que crê. As coisas que dão errado, elas operam para o bem daquele que crê. Entendeu? Em Deus e no seu propósito.
No final do ano você já vai saber um monte de coisa que eu vou falar e vai ficar óbvio, vai ser bem legal. Vai ser bem legal, vamos juntas, vamos juntas. Então, eu queria passar pra vocês uma coisa que eu anotei aqui. Que eu anotei pra não esquecer de falar. Quando eu construí essa ambiência, essa necessidade de estar num grupo que me apoiasse nesse crescimento, e eu tive uma dificuldade enorme, e aí eu iniciei esse projeto de destruir minha reputação, eu comecei a entender 3 coisas muito importantes no crescimento e eu vou passar pra vocês. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, tá lá escrito pra quem quiser ouvir, é ambiência. Aninha, bem-vinda! Ambiência. O que significa ambiência? Significa estar envolvido de pessoas que, de alguma forma, contribuem para o seu crescimento ou que contribuem para a sua jornada de A para B, seja ela qual for. A ambiência é o lugar que você se coloca que vai te auxiliar nessa construção. Dá para crescer sem ambiência? Dá, mas vai demorar mais, vai ser mais sofrido, mais difícil e há grande chance de dar errado. Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas histórias maravilhosas de superação, onde você tá em um meio totalmente inóspito e inapropriado para um ser humano, onde todos acreditam na sua falência e você tem a ascensão. Eu queria lembrar de algum exemplo agora, mas os nomes me fogem. Tipo Rufino. Quem conhece Rufino? A história de Rufino. Ele é um catador de latinha que agora é um mega empresário. Então, ele não teve no início uma ambiência que o fortalecesse nisso, mas ele não desistiu. Dá, mas vai dificultar muito mais. Então, a primeira coisa das 3 que eu ia falar pra vocês é a ambiência. Busquem ambiência, faz diferença. A segunda é estar aberto à humilhação. Como assim? Humilhação. Por exemplo, quando rola uma treta na vida de você, vou dar um exemplo, pensa numa treta que você teve e rolou uma briga e você ficou muito magoado com a pessoa. Na grande maioria das vezes a gente consegue, às vezes nem isso, repassar uma possibilidade de perdão, perdoar o outro. Mas o pedir perdão, o perceber que a gente errou e aonde errou, porque sempre tem erro de todos os lados, né? A gente não é perfeito. Pedir perdão é muito difícil. Parece que a gente tá se humilhando e a gente não quer se humilhar. Se você for olhar a sua vida, mesmo a construção de trabalho, ou mesmo pra quem é mãe, quer ser a mãe perfeita, né? A gente não quer errar, a gente não erra, a gente sempre sabe de tudo, a gente tem que ser sempre pronta pra tudo. Meu Deus, errar? Não, só escondida no quarto. Eu sei que eu errei, mas tá tudo certo, tô dominando. A vida inteira a gente Fala aí pro seu Pedro. Pronto. Estão me ouvindo? Alô? Gurias, vocês estão me ouvindo? Voltou o áudio? Aí, eu tirei o fone, ó. Legal. Onde vocês me perderam? Eu tava falando sobre ambiência.
certo? Então passamos a ambiência e nós entramos na humilhação, no sentido de pedir perdão, correto? Certo? De se humilhar, de estar disponível. Legal, é isso aí. A questão da humilhação significa que você está aberta e disponível a aprender. Aquilo que eu falei lá no início da live, que eu disse que a gente precisa estar aberta a aprender, e no sentido de eu não sou dona da razão, perceber as nossas falhas para que a gente possa aprimorá-las. E às vezes a percepção da falha vai vir através do outro. Então o estado de humilhação significa a gente estar aberta a estar errada. Tá vendo como acabar com a minha reputação me ajuda muito no processo de crescimento e de aprendizagem? Porque quando eu decepciono o outro, ou quando eu erro com o outro, como eu não estou comprometida com uma imagem perfeita, apesar de eu estar usando o filtro na live, calma, gente, vamos desbloqueando devagarinho. Eu consigo aprender. E a minha jornada vai patinar menos. Porque quando a gente não está disposta a ser humilhada ou se sentir humilhada, porque a gente se sente diminuída quando a gente percebe que erra, né? É difícil essa jornada. Vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Que nem eu falei dos hábitos, né? A gente vai se habituando a aprender e aí passa a não doer mais tanto. Prometo. Passa a ser gostoso. A gente fala, nossa, já peguei isso. Desculpa. Farei melhor da próxima vez. Muda completamente. Só pra vocês verem que não é papo de coaching, é bíblico. Tá escrito, eu vou lembrar, renovar a sua mente. Paulo fala, eu vou colocar nos comentários desse vídeo depois a passagem bíblica que Paulo fala que a gente precisa renovar a nossa mente pra gente entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Ele fala que a gente tem que renovar a mente. Significa começar a diminuir e esvaziar todas as certezas, tudo que eu sei, eu domino, porque sempre foi assim, sempre foi desse jeito, mas isso eu sei. E entender que a gente pode ser diferente. E quais são essas coisas que a gente vai ressignificar? Ao longo da jornada vai ficando fácil. Então, ambiência, humilhação e a terceira, ação, ou seja, o fazer. Não adianta a gente ficar na intenção ou no mental e não partir para a ação. Por exemplo, quando a gente estuda em grupo ou faz trabalho que precisa conversar com os colegas, para quem é professora, tem 2 professoras aqui que eu sei. Para quem é professora, sabe que a aprendizagem do aluno vai ser 1000 vezes melhor. Prova não se aprende nada. Prova é uma ferramenta de avaliação do que você já absorveu. Então, essa coisa de estudar para a prova não funciona. Precisa fazer outras ações para que você tenha o aprendizado, para que na prova tu saiba responder, entendeu? Na vida funciona do mesmo jeito. A gente faz um trabalho metendo a mão na massa, testando aquilo que a gente leu, testando aquilo que a gente entendeu, para ver se é desse jeito mesmo que funciona. E à medida que a gente vai executando, a gente vai corrigindo um pouco a rota. Errou aqui, ajusta, faz diferente e vai criando esse caminho, vai construindo esse caminho na ação. Aí, ó, Romanos 12:2. Obrigada, Isa. Então, esses 3 movimentos são muito importantes para nossa jornada. Ambiência, humilhação e ação. Dói falar humilhação, parece que estou falando errado, né? Mas se eu falar humildade, pode passar a impressão de ser uma qualidade... Nossa, ela é tão humilde. Porque a humildade é um exercício de humilhação, é um exercício de esvaziar-se, né? E de permitir que o outro também esteja. E aí vem a rota que eu também já passei pra vocês, mas eu queria repetir aqui, eu preciso encerrar. Eu falo muito, tagarela. Qual que é o caminho da roça? O processo de aprendizagem, como que funciona? Pra quem tiver, vou recomendar, pra quem vai
caminhar comigo, e eu fortemente quero que você venha caminhar comigo para que a gente faça um grupo muito bacana, e mais pra frente, um pouquinho mais na nossa jornada, a gente se reúna via Zoom para que a gente possa construir esse conhecimento juntas, e vai ser muito incrível, tá? Então o processo de aprendizagem começa com a ação, certo? Como que a gente aprende mesmo? É a ação, é fazendo. Aí você cria a ação que vai gerar uma experiência. Quando você faz a ação e vive essa experiência, na experiência você vai entender que ou você aprende algo para refazer na sequência, que daí vai gerar esse aprendizado, ou você pega esse aprendizado e repete. Quando você tem um aprendizado positivo e você repete esse aprendizado positivo, ele gera o hábito. Porque é a repetição. Quando você faz uma ação, gera a experiência falha, ou seja, ela não é positiva, ela precisa de um reajuste. Então você vai aprender, você vai olhar para a situação, vai aprender o que está errado, ajustar, fazer de novo. Então essas experiências vão te gerando aprendizado. Até que o aprendizado repetido gere um novo hábito. Faz sentido ou ficou confuso? Posso falar de outro jeito se ficou confuso. Então, de qualquer maneira na sua jornada, errando ou acertando, você ganha. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo hoje, assim, ó. Se vocês vissem a minha semana, foi o caos, uma bagunça, muita coisa. Ontem eu passei o dia numa feira, fazendo compras. Tava cansada, não conseguia... Nossa, eu desmaiei na cama. E aí, eu não costumo planejar com muita antecedência as lives, porque eu gosto que o Espírito Santo trabalhe comigo. E quando a gente vier aqui na live de segunda-feira, toda segunda-feira às 8h08 da manhã estarei aqui esperando você, ansiosa, tá? Me deixa sozinha, vem comigo, vamos juntas. Então, quando eu quero esse movimento, eu quero que ele seja tipo pão fresquinho de padaria. Eu começo a estruturar baseado, o que eu já conheço, baseado nos aprendizados da semana. Para que seja mais rico e verdadeiro e novo. E aí, se o Espírito Santo conduz, se o Espírito Santo ajuda a construção desse caminho, ele está fadado ao sucesso. Ele vai funcionar. Porque a gente tem algumas pessoas assistindo a live. Eu não tô falando pro mundo, eu tô falando pra você. Entende? Então, como foi a sua semana? Se eu me coloco disponível a ouvir o Espírito Santo, pode ser que algumas coisas que eu traga aqui vão servir para você especificamente, especialmente. Então eu preciso me colocar disponível, né? Oi, Mônica. É isso. Então, para não me estender, eu queria sempre fazer uma mentoria de 30 hora, 40 minutos, mas eu falo muito. Então, às vezes, a gente vai avançar para 1 hora. Mas eu vou tentar sempre reduzir, tá? Deixa eu contar para vocês sobre a questão das segundas-feiras. Então, a gente vai se reunir toda segunda-feira às 8h08 da manhã. A live fica gravada. A ideia é que a gente comece a estruturar uma jornada juntas. Que a gente comece a estudar juntas. A parar de dar desculpa. Quer ver? Vou contar uma coisa íntima minha. Então, vamos lá. Agora começa o momento de você exercitar a sua habilidade de ser porto seguro. Pra mim, tá? Vai, segura. Então, não é uma coisa que eu compartilho com todo mundo, mas acho que faz sentido nesse momento, então eu vou falar. Eu iniciei um jejum com uma amiga de 3 semanas, 21 dias. Então, na primeira semana a gente tirou o leite, na segunda semana a gente tirou leite e derivados, e na terceira semana a gente tirou leite e derivados e glúten. Nossa, difícil. E aí,
todos os aprendizados que eu tive durante esse processo, e foi uma das coisas mais ricas disso, foi essa visão de coisas que poderiam ter dado certo, que deram certo, foi a seguinte que eu vou compartilhar com vocês, que eu falei pra ela. Ela me disse, eu não vou dizer quem é, então acho que eu posso expor, né? Ela falou, ai, não consegui, é muito difícil, não vou comer nada, eu tô comendo mal. E aí ela desistiu, e eu disse pra ela, amiga, não desiste, porque a questão não é a gente fazer certo do início, escuta isso que eu tô falando, escuta, não é sobre fazer certo do início ao fim, de A para B, não é sobre fazer certo, é sobre chegar no B. Significa que ao longo da jornada de A para B, você vai cair, vai tropeçar, vai querer desistir, vai querer dormir no meio do caminho. Não vai nem ter cama, mas você vai querer dormir, só para não ter que ir até o B, que tá tão difícil. E aí vai ter momentos que tu vai voltar, tá tão pertinho aqui do A, que você vai querer voltar pro A. Porque tá mais perto e o B tá muito longe. Não volta. Continua tropeçando, caindo, fazendo errado. Era pra eu ter feito a unha pra essa live, não deu tempo, não vou fazer a live por causa da unha? Vou. Entende? E aí eu falei pra ela, amiga, não desiste, porque não é sobre você não ter conseguido manter o jejum, é sobre você permanecer tentando. Então, vamos dizer no jejum, aí, nossa, comi. Ora, perdão, senhor, eu não... Vou ser melhor a partir de agora. Retoma, volta a fazer o jejum, até a conclusão dos 21 dias. Porque o que acontece? O cérebro entende que você não desiste. E que você, independente do resultado, ser positivo ou ser negativo, você vai até o fim. Porque só vai haver um grande aprendizado e o sentimento de recompensa no cérebro se você chega até o fim. Porque daí, ainda que você não chegou em primeiro lugar na corrida, você completou a jornada. Então a recompensa está por completar, não por atingir o resultado. Entendeu a nossa jornada? Não é sobre você conseguir fazer tudo o que tem que fazer. É sobre você se esforçar cada dia mais, evoluindo o seu caminhar. Ninguém faz um triatlon sem treinamento. Ninguém faz um triatlon sem começar fazendo esteira. Meia hora de caminhada. Eu fiquei 1 ano fazendo meia hora de caminhada por dia. Eu tinha uma amiga que me ama. Ela me ama. Não é... Ela não foi malvada. Ela me ama. E ela disse assim, Mari, você vai desanimar. Você precisa intensificar o ritmo. Aí, quando comecei a intensificar, eu comecei a não querer mais fazer. E aí eu falei, não, calma, eu vou manter. 1 ano, porque eu era totalmente sedentária. Eu achava bonito dizer, eu não faço nada, eu sou sedentária. Eu achava bonito. Ai, que vergonha. Estamos corrigindo isso aí. Então eu fiquei 1 ano, completou 1 ano, eu falei, ano que vem não passa. Acabou, hein, corpinho? Nós vamos entrar na linha. Contratei uma personal e comecei a fazer 3 vezes por semana. Não falhei. Ela falhou às vezes, mas daí eu não posso fazer nada. Não falhei. Aí no final do ano eu mudei, né? Eu tô morando agora em Alphaville. Vim pra cá. Cuide de Deus, deixa quieto. Depois a gente conversa mais pra frente. E tô tentando retomar a rotina, né? Voltar pra musculação, que eu não consegui ainda. A minha personal não tava mais disponível. E a esteira quebrou, teve que ser arrumada. Percalços, então é aquilo que eu falo, tá no A, tá no B. Às vezes vão acontecer coisas que vai atrasar a tua jornada, vai complicar a tua jornada, mas não para. Então eu vou retomar para poder evoluir, para poder dar um upgrade, certo? É sobre isso. Então o aprendizado, por exemplo, nesse jejum, por que fazer o jejum? Isso aí é história para outra live, Isa. A gente pode até fazer uma enquete depois, né? Sobre dúvidas mas mais pra frente a gente faz. Então é sobre não desistir, certo? Ao longo dessa jornada, eu tenho muita coisa pra dar pra vocês. E eu quero dar tudo que eu tenho
para que mais pra frente, quando a gente começar a fazer as reuniões de Zoom, quando a gente estiver junta, eu também poder aprender de você, a gente poder se juntar nesse embolo de crescimento, tá? Por enquanto, eu vou mostrar qual é essa jornada que a gente vai fazer para ver se você topa caminhar comigo, tá? Então, dito tudo isso, para você entender qual é a minha base, nossos encontros serão todas as segundas-feiras, às 8h08 da manhã. 8 é o número do eterno, né? O símbolo do eterno. Há quem diga que é um número exponencial. Tem quem diga isso. Essa palavra é muito poderosa. E aí eu vou devagarinho, a gente vai construindo algumas ações juntas. Hoje eu só queria expor mesmo, contar pra vocês quem eu sou e que projeto é esse que eu tô convidando vocês a embarcar. Comecei a queimar os meus barcos, eu espero que logo logo estejam todos pegando fogo e destruídos, pra eu não poder voltar nunca mais pra aquilo que eu fui, só avançar. Então, 8h08, a gente vai começar com algumas tarefinhas bem fáceis, bem gostosas, pra vocês começarem a sentir essa evolução, esse retorno e esse gostinho de que, apesar de que você não seja o seu resultado, o seu valor não está inserido no seu resultado, mas que você consegue e que você está crescendo e começar a ter prazer nessa jornada, certo? Muito bem. Para todos aqueles que têm dúvidas e desejos, mande no direct, conversa comigo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque a gente não pode viver assim disponível para internet, né? A gente precisa viver a vida. Vamos falar sobre isso também. Mas mande direct que eu tô aqui, tá bom? Espero que eu possa ser seu porto seguro e espero mais do que tudo que você possa ser o meu. Certo? Então nos encontramos ao longo da semana. Para aqueles que têm interesse de caminhar já de cara comigo, vai lá no meu Instagram na bio e tem um sininho, aciona o sininho para você receber as notificações, porque o algoritmo ele gosta de retorno, de resultado, o problema é dele. O meu negócio aqui é contigo. Então se você quer caminhar comigo, é bom você avisar o moço lá do algoritmo, tá bom? É isso. Manda direct e a gente se vê de novo ao vivo às 8h08, segunda que vem. Beijo.